E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo pra trazer uma grande novidade e eu acho que vocês vão gostar do que eu vou falar. O vídeo não vai ser muito longo, mas eu acho que tem algumas lições legais aqui que eu posso falar. Então, se você tá afim de ouvir um pouco sobre mudar de cidade, coisas que o algoritmo te mostra, decisões importantes, esse vídeo é sobre isso. Cerca de 2 anos atrás, eu e a Yana nos mudamos do Brasil para os Estados Unidos e a gente escolheu uma região muito especial que é o sul da Califórnia, o famoso OC, né? De OC, um estranho no paraíso. E aí, 2 anos depois, a gente já super adaptado, a vida super no lugar, tudo indo bem. A gente começou a pensar em comprar uma casa. E aí começou o show de horrores, porque assim, gente, lá as coisas são muito caras. Eu tô falando de o preço médio de uma casa ser cerca de 3 vezes maior do que a média nacional. E aquilo começou a dar uma desmotivada na gente, sabe? E foi então quando a gente se abriu para outras opções, outras possibilidades, né? E a gente já falava de Dallas há um tempão. Afinal de contas, nosso plano inicial em 2019, 2020 ali, a gente falava, meu, um dia quando a gente casar, a gente vai viver em Dallas, vamos experimentar isso. Mas a gente não tinha experienciado a vida na Califórnia até então. Quando a gente vem para Dallas, 2 meses atrás, começou-se então um processo novo de adaptação, de conhecer os arredores, as cidades vizinhas. A gente via o algoritmo ali do Instagram, parecia coisa do tipo, o que tantos mil compra no Texas. Aí abria, era tipo uma casa linda, assim, gigante, com quintal, piscina, e aquele mesmo valor não era nem a entrada da casa na Califórnia. E aí a gente começou a visitar então essas casas do Instagram, né? Afinal de contas, a gente veio pra cá pra isso, vamos conhecer. E gente, as casas são sim lindas, grandes, tudo de bom, né? Você olha e fala, é um sonho, muito, muito lindas. Mas e ao redor? E ao entorno da casa? Que assim, você vai mudar pra uma casa, né? E a ideia é que sim, claro, você vai viver, ter bons momentos ali dentro, mas a vida acontece fora de casa, não é mesmo? A gente tá experimentando isso aqui no apartamento. A gente alugou por um ano, né, pra poder ir conhecer melhor as regiões. E a gente vê como é essa sensação de dentro de casa é legal, dentro de casa é bonito. É uma benção, viu, gente? Inclusive, assim, não quero me passar por uma pessoa ingrata, mas tudo que a gente tem em casa, todos os presentes de Deus e a gente é muito feliz nesse ambiente. O problema é a hora que eu abro a porta de casa e saio pra dar uma volta de bicicleta. E aí você vê uma cidade grande, com problemas de cidade grande, a criminalidade, assim, muitas vezes maior do que a que tinha ali, e aí você começa a entender por que que aqui é mais barato. É óbvio que quando você compara um lugar que é mais caro, que oferece uma série de benefícios teoricamente intangíveis que não tem preço, versus um lugar que é mais barato, a conta tem que fechar de algum jeito. Morando aqui foi ficando óbvio que essa diferença era muito pela qualidade de vida. Então, num lugar onde a qualidade de vida é maior, você vai pagar mais caro pra basicamente tudo. E a gente relutou muito em tomar uma decisão de voltar, porque a gente pensou, será que a gente não tá desistindo cedo demais? Será que a gente não tá olhando a coisa pelo ângulo errado, né? E aí a gente teve algumas experiências meio chatas com relação à segurança. Talvez a pior delas, numa noite a gente tava jogando pickleball com os amigos e a gente ouviu barulho de tiro, assim. E aí a galera toda perto deu aquela assustada, todo mundo parou de jogar e ficou meio assim, mas logo todo mundo voltou e agiu com uma certa naturalidade que me assustou um pouco. Claro que isso poderia ter acontecido na Califórnia, sem dúvida, né? Não é que é um lugar sem crimes, mas a verdade é que na média, as pessoas aqui têm uma convivência com a violência num nível muito maior do que a gente tinha lá. E a gente olhando para médio e longo prazo, tanto pelas nossas relações com os amigos, igreja, viver uma vida mais fora de casa, quanto longo prazo mesmo, né? Querendo ter filhos, enfim, não dá pra colocar com o mesmo peso, sabe? Eu me sinto muito mais seguro e muito mais tranquilo de morar onde a gente morava. E esse foi o principal motivo pelo qual a gente tá voltando a morar lá. A gente quer se sentir mais seguro, desfrutar mais da vida fora de casa. E eu quero deixar pra vocês duas coisas como aprendizados nessa história toda. A primeira delas é não ter medo de tentar algo novo. Eu lembro de ter lido há muitos anos atrás um livro do Amir Klink, um brasileiro que deu a volta ao mundo numa fragata. E nesse livro teve uma passagem que me marcou bastante. Eu vou dividir ela com vocês. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece,
para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. A segunda coisa tem a ver com ser corajoso. Em Josué 1:9, Deus fala para ele: seja forte e corajoso. Você que não conhece essa história, basicamente vão Josué e Caleb ali espiar uma terra que era uma terra prometida para eles, um lugar onde eles sonhavam em viver e tudo. E eles chegam ali junto com outros espias, né, que estão fazendo a mesma coisa. Então pensa, vai uma galera para ver esse lugar é bom ou é ruim. E aí eles se deparam com gigantes. É uma terra assim próspera, com muitas bênçãos, mas ao olhar para aquilo, eles se deparam com gigantes que estão ali vivendo, protegendo a cidade. E aí a maior parte deles volta falando: é muito perigoso, não vai dar certo, vai ser difícil, vai ser ruim. E apenas Josué e Caleb voltam com um olhar otimista, falando: sim, essa terra é nossa, esse é o nosso lugar. E por que eu faço um paralelo entre essa história e a nossa história de vir para cá? Quando a gente olha para os preços de aluguel, o preço de comprar casa na Califórnia, a vontade que dá é de fazer como os outros espias. É caro demais, é difícil demais, eu acho que não é pra mim, mas eu sinto esse convite de Deus pra ter fé e pra sonhar grande e não se assustar com essas coisas. No final do dia, a gente precisa aumentar o nosso nível de fé e de confiança em Deus. E que não é o preço do aluguel, o preço de uma casa que vai determinar onde eu posso morar. Eu confesso que eu me senti muito confrontado por essa palavra. E ainda não tenho uma conclusão exata de tudo, mas já dá pra perceber que sim, eu fui intimidado e esses números acabaram me jogando pra esse lugar de eu acho que não vai dar, né? Eu acho que isso é demais pra nós e tal. Mas no final do dia, o que realmente importa é a medida da nossa fé. E eu tô voltando pra Califórnia numa espécie de passo de fé, como também de reconhecer que Deus é o Deus da provisão. E nesses 2 anos em que a gente morou ali, nunca nos faltou nada. E é uma coisa tão louca olhando pra trás agora, de perceber que sim, os valores são altos, tudo ali é mais caro, mas Deus nunca deixou faltar nada pra gente. Por que é que Ele não vai nos ajudar a conquistar uma casa? Por que é que Ele não vai nos ajudar a vencer esse custo de vida mais alto? Enfim, gente, é óbvio que Ele vai. Essa é a natureza de Deus. Ele é um Deus bom, um Deus cuidadoso. E a gente tá voltando pra lá muito feliz por ter vindo pra cá, muito feliz por ter dado esse passo e ainda assim ter o privilégio de poder fazer isso, né? Uma grande bênção poder vir, testar. Ah, não gostou, vamos voltar, né? Então, assim, somos muito gratos a tudo isso. A gente tá voltando pra lá. Não vemos a hora de retomar nossa rotina, de fazer a vida de volta ali onde a gente tava. Muita saudade da igreja, dos amigos. Enfim, gente, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu espero que ele tenha feito sentido pra você e que principalmente tenha te encorajado, primeiro, a ter coragem, a ser forte, corajoso, ir adiante, ir lá e fazer aquilo que você se propôs a fazer e ver como vai ser, ter coragem de sair do seu lugar. E em segundo, que ele também possa aumentar a sua fé, lembrar que sim, Deus é capaz de fazer coisas impossíveis. E se eu quero ser um filho de Deus que agrada o coração dele, que deixa ele feliz, eu preciso ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou terminar esse vídeo por aqui que eu tenho muita coisa pra fazer, mas foi bom ter sua companhia. Um abraço, fiquem bem. Tchau.